Olá, alunos da primeira série do ensino médio, aqui é a Cris, professora de gramática. Hoje eu vou comentar com vocês a resolução das aulas 11 e 12 sobre adjetivo e artigo, principalmente observando a construção de sentido que eles atribuem ao texto. Então, no exercício 1, vocês vão ver que o adjetivo injeta ao substantivo traço semântico que seja significativo para adequar o substantivo ao contexto em que é utilizado. Esse contexto, muitas vezes, pode ser definido por um adjetivo e ser substituído por um mais adequado. Por exemplo, certos adjetivos têm uma extensão que pode ser usada em mais de um contexto. É o caso do adjetivo bom. Ele pode aparecer como valor positivo em vários contextos. Há, entretanto, qualificadores mais indicados para determinados contextos. É o que vai acontecer nesse exercício. Aqui são dados 5 enunciados, em todos eles foi usado o adjetivo bom. E nós vamos olhar nas alternativas sinônimos de bom, porém mais indicados para o contexto de uso. Doce não é bom para quem é diabético. Doce não é saudável para quem é diabético, ok. Doce não é indicado para quem é diabético, por enquanto, ok. Doce não é recomendado para quem é diabético. Entre não é recomendado e não é saudável, veja, recomendado até passa, mas não é tão apropriado como saudável. Depois nós temos saudável novamente e recomendado. A chuva levou uma boa extensão da cobertura vegetal. Uma grande extensão, ok. Uma pequena extensão, aqui a gente já descarta a alternativa B. Uma ínfima, também já descarta a alternativa C. Uma pequena, e aí ficamos agora entre a A e a E. A aplicação no 3 em ações é um bom investimento, mas é arriscada. É rentável, ok. É adequado? Veja, adequado e rentável, mas é arriscada, quando eu falo em aplicação em ações, eu penso mais na questão do dinheiro mesmo. Então, rentável, dentro desse contexto, fica mais apropriado do que adequado. Mesmo assim, vamos para o enunciado 4. Esse cheque é bom para o dia 30, é descontável para o dia 30. É apreciável? Não, aqui a gente descarta a alternativa E. E na 5, o uso privado de carro oficial não é boa conduta de um governante. Não é conduta ética, ok? Então, todos os adjetivos da alternativa A são apropriados, indicados para esses contextos, e por isso eu fico com a alternativa A. Na Fundação Getúlio Vargas, nós temos agora uma questão em que, em Nova Gales do Sul, Austrália, o magistrado Thomas Cleary, julgando o processo movido por um consenso municipal contra 30 pessoas que foram nuas à praia de Heath, em Sydney, decretou que uma lei aplicada desde 1919 para processar banhistas nus, na verdade, só se aplica às roupas com que eles vão à praia. A lei estipula que as roupas de banho não devem ser indecentes, inadequadas, finas demais ou estar em mau estado de conservação. A lei se aplica à roupa que está sendo usada por uma pessoa, diz o juiz. Ela não se aplica à pessoa que não veste nada, concluiu, por amor à lógica, o juiz. Na terça-feira, Cleary considerou improcedente a aplicação da lei. É até um caso engraçado. A lei existia, mas era sobre as roupas indecentes, inadequadas, finas demais, que os usuários da praia poderiam utilizar, e não a questão da nudez em si. Há no texto adjetivos como municipal, nu, indecente, inadequado, fino, mal. E locuções adjetivas, lembra? Preposição mais substantivo, como
de banho, de conservação, etc. É correto afirmar que, vamos subir então o texto para indecentes e inadequadas entre os 3 adjetivos aplicados a roupas de banho são de natureza diferente de finas. Qual o tamanho de uma roupa fina, né? Que envolve uma avaliação subjetiva. Como é que eu vou saber se um biquíni é fino? Pode ser fino para mim, pode ser normal para uma outra pessoa. Por isso que indecentes e inadequadas tem um consenso geral, é um adjetivo que descreve melhor do que finas. Finas é subjetivo, depende de quem olha. Os adjetivos municipal e fina têm a mesma natureza semântica? Não. É possível presumir pela forma feminina de alguns adjetivos que havia também mulheres no lugar dos banhistas? Não, ele fala em pessoas. O feminino aqui foi atribuído a pessoas e não mulheres. A expressão roupas de banho finas demais caracteriza roupas demasiadamente caras? Não. A expressão de conservação na sequência mau estado de conservação poderia ser substituída por um adjetivo conservacional, talvez, sem prejuízo da organização sintática? Não, a gente tem um prejuízo porque aqui nós temos uma adjunta de nominal de estado e ficaria complicado entender o que é conservacional, se é que haveria algum sentido nisso. Então, alternativa correta, alternativa A. Exercício 3. O jornalista Clóvis Rossi, num artigo da Folha de São Paulo, de 2000, sustenta a tese de que o Brasil, diferentemente da opinião de muitos brasileiros, tem grande importância no concerto das nações. O principal argumento a favor de sua tese é o tamanho do território, da população e da economia brasileira. O argumento desfavorável é a nossa má distribuição de renda, que ele chama de dívida social. Conclui o artigo com essas palavras. Agora prestem atenção no que é importante aqui, para depois a gente chegar às interpretações. Na hora em que o Brasil pagar pelo menos parte da sua dívida social, então será um grande parceiro e não apenas um parceiro grande. Tomando como base esse trecho, pode-se afirmar que, na expressão grande parceiro, o adjetivo indica uma qualidade do substantivo e traduz uma avaliação positiva do articulista sobre o mesmo substantivo. Correto. Ao dizer parceiro grande, o adjetivo sendo colocado depois, o articulista pretende indicar uma qualidade. Sim, é o Brasil que é grande. Menos dependente de sua avaliação, é descritivo, ele está falando do território que é grande e mais dependente da realidade. Correta também. 1 correta, 2 correta. Vejamos a 3. A posição do adjetivo para ser coerente com o contexto deveria ser invertida. Na hora em que o Brasil pagar pelo menos parte da dívida social, então será um parceiro grande e não apenas um grande parceiro. Não, é o contrário. A alternativa 3 é falsa, e aí a gente chega à alternativa D como a correta. Exercício 4 é o mais fácil dessa série de exercícios. Você tem que preencher com artigos apropriados, ou artigo indefinido ou artigo definido. Eu começo a minha história contando a fábula do Esopo. Um homem tinha um cavalo e um asno. Certo dia, quando caminhavam juntos, agora como eu já falei do asno, estou repetindo, vou usar artigo definido. O asno disse para o cavalo. Vejam, quando eu digo pela primeira vez, eu uso o artigo indefinido. Quando eu faço a repetição, a anáfora, eu volto ao artigo definido. Ajuda-me a levar a minha carga? O cavalo não deu a menor importância para o pedido do companheiro. E pouco tempo depois, o asno caiu morto. Coube, então, ao cavalo transportar toda a carga sozinha. Em todos os momentos, aqui nessa segunda parte da história, nós sabemos
de que asno estou falando, de que cavalo estou falando, de que carga estou falando. Por isso, em todos os casos, a gente usa artigo definido. Compare o preenchimento das lacunas na frase inicial com as demais. Explique a diferença. Como eu já falei, nas 3 lacunas iniciais, as personagens são introduzidas na narrativa, então usa-se artigos indefinidos. Nas lacunas seguintes, quando se trata de fazer referência às personagens já mencionadas, são usados os artigos definidos. O FJF de Minas Gerais, Juiz de Fora. A identidade normal é natural, desejável, única. A força da identidade normal é tal que nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente como a identidade. Vamos atentar para o fato de que o efeito de sentido que há em usar uma identidade, qualquer identidade, e a identidade, uma identidade específica. Se a gente olhar as alternativas, no trecho destacado, qual é o efeito de sentido determinado pelo uso de artigos? Indefinido no primeiro caso e definido, que foram sublinhados aqui. O artigo indefinido uma expressa a noção de generalidade. A identidade normal representaria uma entre outras identidades, mas não é vista dessa forma. Já o artigo definido a cria a noção de particularidade, de especificidade. A identidade é considerada única, especial, singular, não é qualquer uma, mas é a identidade. Agora o exercício 6, a riqueza de Burkina Faso. As atenções da Vale estão voltadas nesse momento para uma das nações mais miseráveis do planeta, Burkina Faso. O presidente da mineradora, Roger Agnelli, negocia a compra dos direitos de uma jazida de manganês situada naquele país. Conduzida em uma sociedade com o grupo japonês Mitsui, a transação está cercada de sigilo. A mina de Tambal é uma das melhores e mais puras da África, com reservas estimadas em 20 milhões de toneladas. Para aprovar o negócio, o governo do tirano Blaise Compaoré exige compensações financeiras não especificadas e a construção de uma ferrovia de 200 quilômetros. Amigo do ditador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ajudar a fechar a operação. Para não municiar seus concorrentes, a Vale não se manifesta sobre o assunto. Todos os casos aqui, quando há o artigo definido, eu sei de que mineradora estou falando, a Vale. A compra faz parte da negociação, da tentativa de compra e da transação. Olha, é o mesmo referente, a negociação, o negócio. Esses 3 aqui são sinônimos, são palavras, são substantivos que retomam a mesma situação. E a operação também é o mesmo caso. Por isso que eu estou conectando tudo aqui para vocês. Vamos ver as alternativas. Assinale a alternativa que contém um comentário não condizente, tá? Todos os comentários são certos. A presença do artigo a na expressão da mineradora quer dizer que ela se refere a Vale, exatamente, é o que eu acabei de falar lá em cima. Em a transição, o artigo a quer dizer que ela tem como referência a compra. Lembra que eu fiz a conexão entre transição, compra, negócio, operação? A expressão a operação, o negócio, a transação, a compra são semanticamente equivalentes, certo? Dentro desse texto. A ausência do artigo o na expressão de ditador quer dizer que ele faz referência a Blaise Compaoré apenas? Não. Quando ele coloca de sem definir, eu tenho que ele está dizendo que o Lula é amigo de ditador, qualquer um. Por exemplo, do Fidel Castro, por exemplo, de qualquer outro ditador, incluindo este aqui. Mas quando eu digo que o Luiz Inácio é amigo de ditador, é de qualquer um. Se o redator usasse do ditador, veja bem,
no lugar da expressão de ditador, estaria dizendo que se trata de Blaise Compaoré e não de qualquer outro. Aí sim, aqui nós estamos fazendo uma afirmação correta. Portanto, aqui não condiz com a interpretação do texto da Veja de 2010, é a alternativa D, no caso, pela interpretação incorreta da falta do artigo definido. A falta do artigo definido diz que é qualquer ditador e não o ditador Blaise Compaoré, como ele está dizendo aqui. Com isso, vocês estão habilitados a fazer a tarefa de plural TM/TC referente a essas aulas sobre adjetivo e artigo. Qualquer dúvida que surgir, pode escrever um e-mail para cristiane@colegiosionipiranga.org.br. Um abraço a todos, bom trabalho, pessoal. Tchau, tchau.